A internet não tem dó. É. Não adianta tu explicar se o espiritual me mostrou isso, mas eu interpretei errado. Não, e fica esperando o erro, né? O tempo todo. E aí tem os caçadores de erro. É. Porque ela falou isso no tal dia, porque não era bem assim, porque bababá, porque bebê. Só que eu tenho muita segurança de mim. E quando eu vejo que a previsão é duvidosa, que eu não consigo interpretar, pá. Só escrevo no caderno, deixo que quando eu conseguir juntar o quebra-cabeça, porque eu sou muito de analisar. Aí depois eu falo, senão eu fico na minha. Eu fico quieta, porque eu não sou burro nem nada. Sim. E como é que você faz, você seleciona, né? Então vamos lá. Uma coisa são os seus clientes, que As você visões. atende. Outra coisa são simplesmente surgem, Seguidores. né? Não, e às vezes surge pra você alguma visão. Como é que você tem na sua rotina, você em determinado momento para e fala assim, bom, eu vou olhar pra essas coisas aqui para que eu veja algo, como é que... Não, eu pego o nome, a data, a foto, falo tudo o que tiver pra falar, depois a pessoa pergunta. 1 hora de consulta, depende do que ela vai querer. E é assim os atendimentos. Básico, mas com coisas verídicas, que ali é mais íntimo, nome, sobrenome, Certo. placa de carro, que a pessoa precisa ouvir e o que o espiritual falar. Desde que eu não apavore a pessoa, e eu sempre peço assim, você gostaria que eu falasse tudo? Ah, que medo, hein? É, daí a pessoa diz, sim, Chay, mas depois tu fala, a pessoa, tu pediu. A gente tem que ter educação, né? Então, assim, ó, é bem difícil porque não tem a separação. Eu tô na rua, tô tendo uma visão. Tô aqui, o espírito tá falando. Mas aí, quando eu tô na rua fazendo coisas normal do dia a dia, eu não dou bola. Aí, quando eu paro na live, pessoal, daí eles me mostram. É, mas eu entendi, mas o que eu digo, quando você faz as previsões de pessoas como a Marília Mendonça, ou alguma coisa... Aleatória. Não é questão de ser aleatória, mas de conhecimento público, vamos dizer. Você tem aquela visão, por exemplo, você falou do zoológico, você falou Sim. da Globo, você Nossa, falou... muita coisa. Guilherme de Pádua. Guilherme de Pádua, que Glória matou Maria. a Glória Maria. Então, essas pessoas, figuras públicas, que são, de fato, aquelas que as pessoas então falam, Isso. meu Deus... Exatamente, porque assim, quando eu tô na live, o meu espiritual, ele entende que eu tenho que prever algo que me eleve, não que se aproveite, mas que tem que ser que todo mundo conheça, porque senão não adianta falar, tipo assim, ó, a Inês é minha vizinha, vai ter um... Exato, quem é a Inês, a tua exato. vizinha? A pessoa vai dizer, mas quem é a Inês, entende? Então, são pessoas que todo mundo conhece. Então, mas você para pra pensar naquele assunto ou vem Não, pra você vem. diversos Não e aí paro. você escolhe o que Vem você... a imagem. Aí eu vejo o mais relevante, sabe? Vem É várias. isso, vem algumas mais relevantes, é Vem isso. várias, daí eu escolho. Pá, essa aqui vai acontecer tal dia, então eu vou falar. E você já errou? Não. Nunca errou. Nunca errei. Nunca errei. O que acontece é que, às vezes, as previsões demoram a ocorrer. Uhum. Mas errar, não. Elas demoram a ocorrer. Por exemplo, assim, um exemplo. O avião da GK. Aquele avião era pra ter caído com a Nicole Baus dentro. E ela não foi. Ela ouviu a minha previsão. Ela não foi. E aí, fizeram um chacota. E eu falei que dentro de 15 dias... Essa moça, Jéssica aí, ela ia passar por um período muito difícil, aonde o espiritual iria mostrar pra ela que tudo que tu faz aqui, tu paga na mesma moeda. Não que eu quisesse isso, o meu intuito Claro. é esse. Mas aí depois aquele Fábio Porchat, acho que é, né? Fez a mesma coisa com ela. Uma chacota nacional. Na mesma moeda, na mesma dimensão. A espiritualidade dela é assim. Porque a minha espiritualidade não é de mentira, é de verdade, tu entender. E isso é muito difícil eu explicar pra alguém. Olha, eu queria que tu fosse, por exemplo, fazer um exame, sei lá, dos rins. Eu não posso dizer assim, ó, fulano, tu vai morrer com problema no rim, tá? Claro, não é o intuito. Não é o intuito Lógico. tu se vangloriar, nossa, Sim, olha, só viu? pelo Eu te ego, falei. Não, é. não. O intuito é que a pessoa preserve o rim dela, que ela tome água, que ela vá no médico e que ela não morra e não desencarne por causa E no do... seu dia a dia, quando você disse, né, que é algo que está presente 24 horas por dia, você andando em aglomerações. É Meu quase Deus, como aquela é coisa dos impossível. filmes. Tu já viu aquele você filme que tu tampa o ouvido assim, ó? É, de X-Men, né? X-Men. E aí você toca, você tá... não pelo toque, mas Aham. dando um exemplo. É assim Tu mesmo. começa a te dar uma agonia, o coração começa a bater, vou morrer, vou me dar um treco, não consigo. Mas porque são várias Que vozes. E daí vozes dos espíritos da cabeça das pessoas pensando. Meu Deus. Tem vezes que acontece que a minha amiga, eu e a minha amiga, a gente é muito ligada. Às vezes ela tá pensando em uma coisa e eu falo. Daí ela falou, meu Deus, tá pensando nisso? Eu falei, eu sei que tá pensando nisso. É interligado na cabeça do outro. E é muito difícil alguém me enganar. Sabe? E daí o que mais me deixa triste é eu olhar pra pessoa. Ela não tem o estereótipo de uma pessoa mentirosa. Mas eu olho lá pra dentro do coração dela, malandra, sabe? Sim. É muito difícil. E como é isso, você diria que é positivo, negativo ou, sabe, Assim uma relação? seja.
Não, eu digo no relacionamento. No relacionamento... Seu, você. Amoroso, tu diz? Amoroso, ou com teus filhos, ou com É teus... ruim. É ruim porque tu sabe o período determinado que as pessoas vão permanecer na tua vida. Tu sabe a qualidade, os defeitos e tu sabe o limite delas também. E o que elas são capazes de fazer e o que elas não são capazes de você. Porque às vezes nem elas não se conhecem. Seria bem mentirosa se eu falasse assim, olha, Deus me escolheu entre todo mundo, tipo uma fada, e me largou aqui no meio. Bem pelo contrário. Deus, eu vim com um karma tão grande. Mas tão grande. Eu digo assim que é uma dádiva, mas é uma dívida. Sim, Pensa, eu tenho dívida com o mundo, gente. sim. Já fui em psicólogos e em terapeutas que, no meio da consulta, eu falei, olha, eu tô vendo a tua avó ali, a Salete, por exemplo. A pessoa se desespera. Não quer mais me... Você perde o foco, não sabe o que tá fazendo, fica toda perdida. Se foi a minha consulta. Então, por isso que quando eu vou em um lugar consultar, eu procuro dizer para as gurias da minha equipe não falar que é eu. Uhum, claro. Tem que ir com o anônimo. Mas daí quando tu chega lá, tudo desaba. Mas então, eu sempre costumo pegar pessoas que não têm rede social. Essas noninhas, sabe? Sei. Pessoas mais experientes, benzedeiros, que nem sabem que eu existo. Sim. E que vão Não estão lá preocupadas com não isso. Não querem nem saber se eu sou famosa. Nem se eu deslumbradas, não né? sou. Não se deslumbram, não se vangloriam, nada. Fazem o trabalho e ponto. Vou falar uma coisa bem pesada, mas bem de verdade. Nós estamos no apocalipse. A gente tá dentro da internet, num bolo. E vai se embolando, e vai se embolando. E ninguém mais saiu pra fora. A gente tá robotizado. Ninguém mais vive... Quem é que vive sem internet hoje? Exato. Até os meus sogros que são da colônia têm internet. Ninguém mais. E é irreversível. É irreversível. E tu vê, é tipo uma droga. Quando tu tá sem o teu celular, tu fica assim, onde que tá meu celular? É. O meu celular, sabe? E às vezes tu não olha pro olho da pessoa que tá dentro da tua casa, mas tu sabe quem que te mandou mensagem. Daí daqui a pouco a pessoa diz assim, ó, tô com uma doença terminal, tu não sabe nem se ela tinha uma pinta, se ela tinha uma cicatriz, uma mancha, nada. Você tá lá dentro. Nós estamos robotizados, eu diria alienados nessa corrente e não tem mais saída. Não tem mais saída. Fico imaginando você lendo alguém escrever pra você, tomara que você morra. E aí você lendo o nome da pessoa e a data e você dizendo assim, então, você tá dizendo tomara que eu morra, né? Mas eu sei que você vai morrer. Eu já fiz O cara várias fala, dessas, mas daí eu apago, sabe? Que eu penso, não vou falar. Nossa. Teve uma senhora um dia, porque Dá tu pra vai ser morrer, porque tu cruel. vai ver, porque tu vai morrer atropelado. Eu falei, tu vai morrer de câncer no pulmão se não parar de fumar. Me Não, bloqueou. Sabe? Mas assim, não posso, né? Eu sou espiritualista, Claro, então eu tenho que claro. O entender intuito que não é esse. o intuito da pessoa que tá fazendo isso é chamar minha atenção, sabe por quê? Ela te xinga, tu vai abrir o direct e tá lá. Chay, socorro, porque tu não me atendeu, porque tu isso, porque tu... Aí elas passam do amor pra chamar atenção pra raiva. Eu vou te ofender pra ver se tu me dá atenção. É assim, então eu não julgo, sabe? Sim. Mas tem essa parte que tu tem que lidar. E não é fácil.